Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 61. Bons estudos! Olá! Já tem 2 teleaulas que a gente tem estudado logaritmo. E logaritmo você já sabe o que é, não sabe? A gente viu que quando um número está escrito como potência de base 10, então o expoente é o logaritmo desse número. Lembrou da definição? Não tem erro. Dá só uma olhada nesse exemplo. A gente sabe que 10 elevado a 0,477 é igual a 3. Dizemos então que 0,477 é o logaritmo de 3. E além disso, a gente conheceu também a tábua de logaritmos. E viu também que os logaritmos têm propriedades, a da multiplicação, a da divisão e a da potenciação. Mas os nossos estudos sobre logaritmo não vão ficar por aí não. Na teleaula de hoje, a gente vai avançar um pouquinho mais sobre esse assunto e vai ver como os logaritmos podem resolver alguns problemas de matemática. Vamos nessa? Na teleaula de hoje, você vai aprender a reconhecer a utilidade dos logaritmos para realizar cálculos complexos. Você vai ver como usar a tábua de logaritmos. Vai aplicar as propriedades dos logaritmos e vai saber identificar quando o uso dos logaritmos é apropriado. Cidinha, esse café é pra hoje? Ai, Jesus, saiu de órbita? Ah, sabe o que é? Eu tô aqui pensando, né? A matemática explica tudo, não explica? Quase tudo. Bom, que seja. Será que dá pra calcular qual vai ser a temperatura dessa água daqui a 5 minutos? Ou 10 minutos, ou em qualquer outro momento? Será que a matemática consegue calcular isso? Consegue sim. Vem cá, vou te mostrar. E você? O que você acha? Será que usando a matemática a gente consegue descobrir quanto tempo demora uma água que ferve para esfriar? Será que ela vai se resfriando mais rápido no início e depois vai mais devagar? Ou será que é o contrário? Bom, para começo de conversa a gente vai tentar descobrir a quantos graus a água ferve. Você sabe quantos graus a água ferve? A 100 graus. Muito bem. E você sabe? A 100 graus. A 100 graus. A 100 graus? É isso mesmo. A água ferve a 100 graus Celsius. Mas imagine só a seguinte situação. A água ferveu, eu desligo a panela, espero passar 5 minutos. Qual será a temperatura dessa água que fervia a 100 graus 5 minutos depois? Vamos ver? Por favor, cidadão, qual será a temperatura de uma água que fervia a 100 graus 5 minutos depois? 60 graus? Ah, não saberia não. 50 graus? 50. Pelo visto o pessoal não está sabendo me responder direito. Qual a temperatura de uma água que fervia 5 minutos depois da gente ter apagado o fogo? Será que as nossas amigas vão saber responder essa pergunta? Eu acho que eu posso te ajudar a resolver esse problema. Esse fenômeno já foi estudado pelos matemáticos e recebe o nome de resfriamento dos corpos. Ou seja, um corpo esfria mais rápido, o outro demora mais para esfriar, entendeu? Sei. E no caso da água, ela demora mais ou é rápido? No caso da água, a lei do resfriamento é dada por uma equação. Que equação? Peraí. Aqui. A equação do resfriamento da água, que a gente lê assim. T menos A é igual a B menos A, que multiplica 10 elevado a menos 0,06 vezes N. Ai, mas que equação complicada, Cida. Complicada nada. Parece, mas não é. E esse monte de letra aqui, o que significa? Calma. A letra N é o tempo em minutos do resfriamento. A letra A corresponde à temperatura ambiente. Já a letra B significa a temperatura da água no início do resfriamento. E, por fim, a letra T, que é a temperatura final da água. E com essa equação aí, a gente consegue calcular quantos graus vai ter uma água que fervia 5 minutos depois do fogo ter sido apagado? Exatamente. Então, vamos nessa. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar os valores que nós vamos substituir nessa equação, certo? Vamos lá. O nosso N é 5, porque a gente quer saber qual a temperatura da água 5 minutos depois. A temperatura ambiente é de 30 graus.
E a temperatura da água no início do resfriamento era de 100 graus, já que ela fervia. E a temperatura final da água é o que eu quero descobrir. Vamos então substituir esses valores na equação. Nossa! E agora, como é que a gente faz? Para calcular a temperatura T, a gente tem que aplicar o logaritmo nos dois lados da equação. Agora complicou de vez. Complicou nada, olha só, olha aqui, olha aqui. Do lado direito da equação, nós temos uma multiplicação de logaritmos, não temos? Então, a propriedade do logaritmo de um produto que a gente já aprendeu, como é que é? Ah, isso eu sei. É logaritmo de A vezes B igual a logaritmo de A mais logaritmo de B. Muito bem, então vamos aplicar aqui. Agora a gente está diante de mais uma propriedade dos logaritmos, a propriedade da potência, que eu tenho certeza você também se recorda. Sim, me lembro. A propriedade da potência diz que o logaritmo de A elevado a n é igual a n vezes o logaritmo de A. Então, aplicando essa propriedade, a nossa equação fica assim. Com o auxílio da tábua de logaritmo, eu descubro que o logaritmo de 10 é 1 e que o logaritmo de 70 é 1,8451. 1,8451. Você sabe que eu não entendo por que alguns logaritmos sempre têm o 1 antes da vírgula? O número 1 antes da vírgula é usado para todos os logaritmos dos números entre 10 e 100. Esse número que vem antes da vírgula nos logaritmos, a gente chama de característica. Característica? Exatamente, característica. Característica é aquele número do logaritmo que vem antes da vírgula. Muito simples. Para os números entre 1 e 10, a característica é 0. Para os números entre 10 e 100, a característica é 1. Para os números entre 100 e 1000, a característica é 2 e assim vai. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, vamos dar uma olhadinha em tudo isso que a gente falou? Veja que entre os números 0 e 10, a característica é 0. Já entre os números 10 e 100, a característica é 1. Para os números entre 100 e 1000, a característica é 2 e por aí vai. Característica, como você vê, é o número que aparece antes da vírgula. No caso do logaritmo de 70, a característica é 1. Ou seja, a gente chama de característica o número que aparece antes da vírgula. Agora, e o número que aparece depois da vírgula? Como é que chama? O que vem depois da vírgula a gente chama de mantissa. E é esse número, a mantissa, que você encontra na tábua de logaritmos. E a tábua de logaritmos, você já deve ter visto, você encontra no seu livro. Aqui você está vendo um trecho da tábua de logaritmos. Observe que à frente do número 70 aparece o número 8.451, ou seja, o logaritmo de 70 é igual a 1,8451. Quer dizer, então, que o número que aparece nos logaritmos antes da vírgula a gente chama de característica. E o que aparece depois a gente chama de mantissa. Muito bem, isso aí. Mas a minha pergunta você não respondeu ainda, né? Qual vai ser a temperatura da água depois de 5 minutos de fervida? Vamos voltar à nossa equação. Presta atenção. Aí está. A gente já viu na tábua que o logaritmo de 70 é 1,8451. E a gente também já sabe que o logaritmo de 10 é 1. Então, a nossa equação fica assim. E agora, como é que a gente resolve isso? Bom, agora nós temos um problema inverso. Nós temos que descobrir o número cujo logaritmo é 1,5451. Mas não tem aqui na tábua de logaritmos? Tem sim. Dá uma procurada. Deixa eu ver. 5... Aqui, a mantissa 5451. Não é esse o número que a gente estava procurando? Não. Agora você tem que ver a que número a mantissa 5451 corresponde. Tá aqui, Cida, 351. 351, será que é o número certo? Agora a gente tem que ver a característica do logaritmo. Vamos lá. O logaritmo era 1,5451. Como a sua característica é 1, o número certo está entre 10 e 100. Então, o número é 35,1. Agora ficou fácil, né? Portanto, T menos 30 vale 35,1. E fazendo as contas, aí está. T é igual a 65,1.
Isso quer dizer que a temperatura da água com 5 minutos de resfriamento depois dela ter fervido é de 65 graus. Poxa, não é que os logaritmos realmente ajudaram a gente a resolver esse problema? É, e vão nos ajudar com muitas outras coisas mais. Mas por enquanto nós ficamos por aqui. Tchau. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a reconhecer a utilidade dos logaritmos para realizar cálculos complexos. Você viu como usar a tábua de logaritmos. Aplicou as propriedades dos logaritmos. E ainda aprendeu a identificar quando o uso dos logaritmos é apropriado para resolver um problema. Logaritmos. Esse foi o nosso assunto de hoje. Agora é com você. Consulte seu livro, faça os exercícios e estude. Combinado? Então até a próxima.